Olá, pessoal. Bem-vindo ao podcast da Terça da Riqueza. Meu nome é Alexandre Mendonça. E o meu nome é André Mendonça. Nós somos da Mover Educação Financeira e hoje a gente vai falar sobre os 5 passos para atingir a independência financeira. Se você gostar desse vídeo, se lembre de compartilhar com as pessoas que possam se beneficiar desse conteúdo. E vamos começar falando sobre esses 5 passos para atingir a independência financeira, que eles têm uma base na nossa máquina da liberdade financeira, né, André? Na nossa MLF. A nossa MLF seria o primeiro desses 5 passos. Então, como vocês já sabem, a gente já falou em outros vídeos, a máquina da liberdade financeira é quando você atinge um dia do seu gasto mensal em renda passiva. Para atingir esse patamar de um dia de gasto mensal em renda passiva, a gente tem alguns passos preliminares. A gente começa com a classe A, que é a nossa máquina da liberdade financeira. A partir daí, a gente tem mais 4 graus para atingir a nossa independência financeira. A gente tem o grau de mestre, o grau de mestre nacional, o grau de mestre internacional e a independência financeira, que seria o nosso grau de grande mestre. Mas acho que é importante, André, a gente falar os pré-requisitos para a gente atingir a máquina da liberdade financeira, que é essa classe A, esse primeiro passo para atingir a independência financeira. Quais seriam esses pré-requisitos, André? Assim, muitos investidores, eles querem começar a receber renda passiva sem fazer o trabalho de casa, né? Sem fazer o seu dever de casa. E a gente considera muito importante, essencial, que a pessoa ela mantenha uma saúde financeira. Essa saúde financeira, ela é obtida se a pessoa ela mantém mês a mês uma receita maior do que suas despesas, se ela não tem dívidas, se ela tem dívidas controladas, se ela realizou o provisionamento das despesas maiores que toda pessoa tem ao longo do ano, como IPTU, IPVA, ou alguma viagem que a pessoa ela sempre faz. E um último aspecto muito importante que a gente considera importante para uma pessoa ter a sua saúde financeira plena é a formação de uma reserva de emergência. Se a pessoa ela atinge esses pré-requisitos, ela está apta para avançar na trajetória para a independência financeira e com o primeiro passo, né, Alexandre, seria a MLF, a Máquina da Liberdade Financeira. Exatamente. Uma vez atingida a máquina da liberdade financeira, você se habilita para seguir em frente, continuando com seus aportes mensais, reinvestindo seus dividendos para atingir o segundo passo. O segundo passo para atingir a independência financeira é o passo que a gente chama de mestre, e nesse passo você tem 3 dias do seu custo mensal recebidos em dividendos em um único mês. Então, esse patamar é um patamar bem interessante, porque se você recebe no único mês 3 dias, ao longo de um ano, ao longo de 12 meses, você está recebendo 3 vezes 12, 36 dias de gasto mensal de dividendos, ou seja, mais de um mês. Ao longo de um ano, você tem um mês de custo pago pelos seus investimentos em renda variável que geram renda passiva. Então, é um patamar bem interessante, né, André? Esse patamar de grau-mestre. E é bastante interessante esse patamar, Alexandre, que você, ao longo de um ano, você teria pago os 30 dias. E isso poderia proporcionar um mês de férias adicional para as pessoas, se o investidor, ele optasse, né, por não prosseguir na trajetória da independência financeira e parasse nesse patamar e ele começasse a utilizar a renda passiva para os seus gastos. Então, ela poderia, em tese, aumentar o seu período de férias, né, para que ela possa curtir com a família, né? Esse patamar ele é muito interessante. Mas se o investidor ele quiser avançar nessa trajetória, o próximo passo seria qual, Alexandre? O próximo passo é o passo do mestre nacional. Esse passo do mestre nacional é quando o investidor ele consegue 7 dias, ou seja, uma semana, do seu gasto mensal em renda passiva no único mês. Esse passo é bem interessante. Ao longo de 12 meses, ele recebe em dividendos, em renda passiva, um patamar aproximadamente de 2 meses e meio do seu custo mensal. Então, ele consegue aumentar de forma bem significativa o potencial de uso dessa renda passiva. A gente está passando aqui pelo espaço para atingir a independência financeira, mas se ele quiser parar nesse passo de mestre nacional, ele pode parar de fazer aporte e, ao longo do ano, ele tem 2 meses e meio de renda passiva a mais para poder utilizar da melhor forma que ele acha possível, concentrando em um mês, tendo
todo feriado prolongado eles te faziam uma viagem bem significativa. Então, ele já consegue trazer benefícios significativos para o bem-estar da sua família. E esse patamar, né, ele é muito importante porque o investidor e a sua família podem, por exemplo, ter a liberdade de fazer uma viagem internacional com uma duração um pouco maior. É muito interessante isso, porque isso dá uma liberdade para a pessoa ter planos maiores, ela fazer viagens que antes não eram possíveis de serem realizadas, né, Alexandre? Exatamente. E qual seria o quarto passo, né? O quarto passo para atingir essa independência financeira? O próximo passo é mestre internacional. Nesse estágio, o investidor recebe 15 dias dos seus gastos mensais em renda passiva, a metade dos seus gastos mensais. Nesse patamar de renda passiva, agora a brincadeira é outra, né? Você agora consegue pagar metade dos seus gastos com renda passiva, uma renda que não é oriunda do seu trabalho ativo. Isso gera um conforto para as pessoas. E se o investidor ou a sua família quiserem parar nesse patamar, eles poderiam planejar, por exemplo, um ano sabático. Eles poderiam interromper de maneira temporária os seus trabalhos e passar 6 meses em atividades que fossem prazerosas para toda a família. A gente acha que é muito interessante a opção de a pessoa ela poder realizar esse sonho, né? Muitas pessoas querem fazer isso, elas querem parar, ter um tempo para elas próprias e elas não conseguem, né? Nesse patamar de recebimento de renda passiva, na trajetória para a obtenção da independência financeira, isso é possível. É bem interessante esse patamar, né? Esse grau de mestre internacional, porque ao longo de um ano, ao longo de 12 meses, você tem 6 meses de custo mensal recebido em dividendos, em renda passiva. Então, você consegue fazer muita coisa que você deseja, fazer viagens bem interessantes, fazer aquisições para sua família, né, sem comprometer o seu mês a mês. Uhum. Você só tem que ficar atento que isso só é atingido mantendo um patamar de custo mensal saudável, dentro de patamares saudáveis, né? Porque se você aumenta seu custo mensal, você aumenta também a quantidade de renda passiva para chegar em 15 dias do seu custo mensal. Para fechar, André, a gente tem o último grau, aí, o último passo, né? O quinto passo, que é o passo almejado por todas as famílias, é um passo que muitos dizem ser utópico, inatingível, mas que se você tiver perseverança, se tiver consistência e continuar insistindo nesse aporte mensal e em reaplicar a sua renda passiva que você recebe todo mês, você um dia vai chegar lá. Qual seria esse passo, André? O último estágio para a obtenção da independência financeira é o de grande mestre. Nesse estágio, você recebe todos os seus gastos em renda passiva. Se o investidor e a sua família atingem esse patamar de recebimento de renda passiva, isso gera um conforto muito grande para a família. As preocupações que elas existiam antes de pagamento de conta de luz, conta de água, pagamento de mensalidade, aquela preocupação que existia se vai sobrar dinheiro no mês para realizar o pagamento de alguma conta importante, ou se o cartão de crédito vai estourar, o pagamento de algum empréstimo que foi feito antes, isso tudo acabou. Você não tem mais esse tipo de preocupação. Agora você tem uma renda passiva, que ela é obtida por meio de investimentos que você realizou ao longo desse período, ao longo dessa trajetória, que te geram renda passiva. E essa renda passiva, ela te auxilia a você ter liberdade de pensamento, de você ter liberdade de opções. Você pode, por exemplo, ter a oportunidade de assumir riscos em suas atividades, né, Alexandre? E você, por exemplo, ter o tão sonhado seu próprio negócio, que às vezes você tinha medo, né, de ter, porque existem riscos inerentes e poderiam comprometer as contas da sua família. Isso agora virou passado. Agora é pensar no futuro e são outras situações que você vai ter agora, né, Alexandre? Exatamente, é um patamar assim, de nirvana, né? Um patamar bem
significativo você iniciar o mês sabendo que todo o seu mês está pago com o seu investimento, com o dividendo que você vai receber do seu investimento, que seu salário, né, as suas receitas, elas integralmente pode ser usada em qualquer coisa que não seja o seu gasto mensal, pode ser para fazer um aporte de um mês, todo mês, no seu investimento, ou fazer qualquer outro tipo de investimento, de gasto, ou qualquer iniciativa que valha, que você identifique como valorosa para você, sem se preocupar em não pagar suas contas, né? É um patamar assim invejável, no bom sentido. É bem importante a gente deixar claro alguns pontos, né, André? Um ponto é que quando você atinge esse grau de grande mestre, né, que é essa independência financeira, significa que o seu gasto mensal ele é coberto pelos dividendos que você recebe no único mês. Então, quanto maior for o seu gasto mensal, maior vai ser o valor investido para gerar um dividendo que cubra esse gasto mensal. Então, mesmo você avançando de passo em passo para atingir a independência financeira, você é salutar, é interessante que você mantenha níveis razoáveis de gastos mensais. Se você começa a aumentar muito seu gasto mensal, você começa a ficar cada vez mais longe de atingir esses níveis maiores de independência financeira, né? Esses graus maiores de dependência financeira. E acho que um ponto relevante para a gente voltar ao início, né, ao voltar ao primeiro passo, falar novamente da MLF, né, da Máquina da Liberdade Financeira. Né? Por que, que a Máquina da Liberdade Financeira é importante? Porque, mas é uma pergunta para ser feita para a gente, né, André? André, Alexandre, um dia do gasto mensal recebido no mês, por que, que ele é importante? Porque para você atingir esse nível de um dia do seu gasto mensal recebido no único mês, você vai passar por volta de 1 ano e meio trabalhando nesse processo de estudar, entender quais são os investimentos que geram renda passiva, separar o joio do trigo, bons investimentos de investimentos não tão bons assim, fazer seus aportes nesses bons investimentos, acompanhar, receber dividendo, reinvestir. Você vai passar um processo que vai demorar em média 1 ano e meio nesse processo e você vai aprender esse mecanismo, vai aprender como funciona essa máquina e você vai atingir essa máquina da liberdade financeira. Uma vez atingido, uma vez que isso esteja consolidado, é só você replicar. Só você replicar que você vai atingir esses graus maiores. Você vai passar para o grau mestre, depois para o grau mestre nacional, depois mestre internacional, até chegar no grande mestre, que é a sua independência financeira. E é muito interessante, Alexandre, assim, porque quando você atinge a MLF, a Máquina da Liberdade Financeira, como você falou, o investidor, ele irá repetir um processo de 1 ano e meio de boas práticas de investimentos. Se a gente fizer um paralelo, por exemplo, de alguém que nunca fez uma atividade física e ela acabou de iniciar esse processo de ir na academia todo dia, a chance de ela continuar nesse processo passados 1 ano e meio é baixa. Por quê? Porque essa pessoa tem um histórico de sedentarismo, ela nunca fez atividade física. Então, se ela acabou de começar, assim, existe risco, né, de ela retroceder, de ela não continuar nesse processo. Entretanto, se essa mesma pessoa que nunca tinha feito atividade física, ela iniciou esse processo, tá indo na academia todo dia, passou 1 ano e meio indo para a academia todo dia, agora as chances de ela continuar são outras. As chances são bem maiores, né? Porque ela já passou por um processo de maturação, já passou por altos e baixos, e ela continuou nesse processo. Ela foi perseverante e ela ultrapassou as barreiras naturais que levam a pessoa a desistir desse processo. Não é, Alexandre? Então, assim, a obtenção da MLF pode ser utilizada em paralelo com esse exemplo simples, né, de uma pessoa que ela é sedentária e ela passa a criar hábitos mais saudáveis. Uma outra analogia que a gente pode fazer também, que é uma pergunta que possivelmente pode ser feita para a gente, André, poxa, mas 1 ano e meio para você atingir um dia do seu gasto mensal, isso não é muito tempo. 1 ano e meio são
18 meses? Poxa, 18 meses não é muito tempo. Bom, quando você compra um carro financiado, você paga ele por volta de uns 60 meses, né? Na média, alguns até um pouco mais, chegando a 72 meses. E você vai estar lá, religiosamente pagando todo mês aquela parcela do carro. Por que não você inverter o jogo a seu favor? Ao invés de gastar no financiamento caro, você utilizar 18 meses. Olha que o financiamento do carro são 60, né? Isso é bem mais do que 18 meses. Por que não pegar esse valor mensal que você destinaria para um financiamento, que você pagaria praticamente 2 carros, e não jogar para o seu benefício próprio no investimento de renda variável, que gere uma renda passiva, que ao longo de 18 meses já vai trazer para você o benefício de um dia do seu gasto mensal, revertido num único mês em renda passiva, que é algo bem significativo, que é algo que vai alavancar, te dar um horizonte, uma perspectiva de ganho e de atingir níveis mais significativos, que são os 4 passos que seguem a partir desse primeiro passo, que é o atingimento da máquina da liberdade financeira. E outro ponto interessante, Alexandre, que assim, se a pessoa atinge a máquina da liberdade financeira, ela tem uma mudança de mentalidade. Ela passa a acreditar que ela é capaz de ter uma vida com saúde financeira, que ela é capaz de investir mês a mês, ela ultrapassa obstáculos como possíveis aumentos de gastos, como oscilações de mercado, sim, as oscilações de mercado elas acontecem quando você investe em renda variável para obtenção de renda passiva. Você conseguiu ultrapassar todas esses obstáculos, né? E você está apto a ir em direção de patamares maiores que foram apresentados aqui, né, Alexandre? Exatamente. Bom, pessoal, o que vocês acham desses 5 passos para atingir a liberdade financeira? Vocês acham que é viável trabalhar nesses 5 passos ao longo dos meses, ao longo dos anos, e no longo prazo você atingir esse nível de liberdade ao ponto de você ter o respaldo o suficiente de fazer o que você quiser com sua vida, porque seu gasto mensal ele já está pago com seus investimentos? Deixe seu comentário aqui para a gente se você gostou desse vídeo. Compartilhe com as pessoas que possam se beneficiar. Siga a gente nas redes sociais e até o próximo episódio do podcast da Terça da Riqueza. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Fui.